Olá pessoal, eu sou a Letícia Maria e vou apresentar para vocês o meu vídeo final da disciplina de Laboratório de Métodos Eletroanalíticos, ministrada pela professora doutora Yolanda da Cruz Vieira. O artigo que eu escolhi envolve potenciometria, pois relaciona predições computacionais com valores experimentais de pKa a partir do projeto SAMPLE. O SAMPLE, Statistical Assessment of the Modeling of Proteins and Ligands, é uma comunidade que reúne um conjunto de desafios cegos com o objetivo de avançar as técnicas computacionais como ferramentas de previsão padrão no projeto racional de fármacos. Prever o estado de protonação de uma pequena molécula é essencial para prever suas interações em macromoléculas biológicas utilizando modelos computacionais. Novos dados experimentais, tais como afinidade de ligação e energia livre de hidratação, são retidos dos participantes até o prazo de submissão das predições na plataforma do SAMPLE, de modo que o verdadeiro poder preditivo dos métodos possa ser revelado. O desafio SAMPLE 5, mais recente, contém duas categorias de previsão: a afinidade de ligação entre os sistemas host-guest e os coeficientes de distribuição de moléculas semelhantes a fármacos entre a água e o ciclo hexano. Desde 2008, a série de desafios SAMPLE tem atraído o interesse geral de cientistas engajados no campo do projeto de fármacos assistidos por computador em todo o mundo e resultou em mais de 100 publicações, com muitas delas altamente citadas. Os organizadores atuais do SAMPLE incluem o professor John Kodera, o professor Michael Gilson, o professor David Mobley e o professor Michael Schurtz, na Universidade do Colorado. Como parte da série de desafios SAMPLE 5, uma nova constante de previsão da distribuição de ciclo hexano em água, denotada por log de D, foi introduzida, onde os participantes previram a transferência de energia livre de pequenas moléculas semelhantes a fármacos entre uma fase tampão aquosa, a pH 7.4, e uma fase não aquosa, de ciclo hexano. Enquanto as medições do coeficiente de distribuição de octanol água são mais comuns, o ciclo hexano foi selecionado pela simplicidade de sua fase líquida e relativa secura em relação às fases de octanol úmido. Embora a expectativa fosse de que este desafio seria relativamente simples, dada a falta de complexidade das fases do ciclo hexano, a análise de desempenho dos participantes revelou que múltiplos fatores contribuíram para as falhas significativas de predição: má amostragem das conformações das moléculas flexíveis do soluto, previsão errada de protonação e estados tautoméricos, ou falha na acomodação das mudanças em suas populações, além de um campo de força mal parametrizado, o que resulta em um enviesamento para a fase do ciclo hexano. No desafio mais atual, denominado SAMPLE 6, pretende-se trabalhar as predições de valores de pKa. Nesta primeira iteração do desafio, o objetivo dos autores era avaliar o desempenho dos atuais métodos de previsão de pKa e isolar causas potenciais de estimativas imprecisas. A previsão dos valores de pKa para moléculas semelhantes a fármacos pode ser complicada por vários fatores: a presença de múltiplos e potencialmente acoplados sítios tituláveis, a presença de heterociclos, a tautomerização, a flexibilidade conformacional de moléculas grandes e a capacidade de formar ligações intramoleculares de hidrogênio. No paper em questão, os autores focaram no espaço químico de pequenos inibidores de cinase, sendo selecionadas 24 moléculas orgânicas pequenas, sendo 17 fragmentos de fármacos e 7 fármacos, pela sua semelhança com pequenas moléculas conhecidas como os inibidores de cinase. Em bioquímica, uma cinase ou quinase é um tipo de enzima que transfere grupos fosfatos de moléculas doadoras de alta energia, como o ATP, para moléculas-alvo específicas, substratos. O processo tem o nome de fosforilação e é mostrado no esquema abaixo.
Para selecionar os compostos, foi utilizada a biblioteca Zinc-15, sendo a disponibilidade dos mesmos verificada usando o eMolecules a partir de uma extensa lista de códigos Smiles. Os resultados experimentais, por sua vez, foram obtidos pelo uso do Sirius T3, que automatiza o manuseio das amostras, da titulação e as medidas espectroscópicas para medir a qualidade da determinação do pKa. O instrumento Sirius T3, usado para coletar o pKa e o log de P sobre o log de D, requer um grupo titulado no pKa de 2 a 12. Por isso, os compostos selecionados possuem os pKa's na faixa de 3 a 11 para permitir uma margem de erro de 1 unidade nas predições. O Sirius T3 é equipado com autosampler, que permitiu aos autores realizar de 8 a 10 medições por dia. Os dados experimentais foram mantidos cegos por 3 meses, de 25 de outubro de 2017 até 23 de janeiro de 2018, para permitir que os participantes do Sample 6 reduzissem o viés dos resultados preditivos. 11 grupos de pesquisa participaram desse desafio, fornecendo uma previsão total de 93 conjuntos de resultados submetidos que cobrem uma grande variedade de métodos de previsão do pKa. Uma vez que os valores experimentais de pKa são usados para avaliar as predições, é importante diferenciar os valores macroscópicos e microscópicos do pKa. Para moléculas pequenas, a constante de dissociação ácida é a quantidade primária necessária para determinar os estados iônicos povoados por uma molécula em uma solução aquosa a um determinado pH. Nesses casos, o pKa microscópico refere-se ao pKa de desprotonação de um único grupo titulável, enquanto todos os outros grupos funcionais tituláveis e tautomerizáveis da mesma molécula são mantidos fixos. Diferentes estados de protonação e combinações de tautômeros constituem diferentes microestados. O pKa macroscópico, ou pKa molecular, define a constante de dissociação ácida relacionada com a perda observável de um próton em uma molécula, independentemente do grupo funcional que o próton dissocia-se. Como já citado, a obtenção de valores de pKa microscópico ou macroscópico depende da técnica aplicada. Aqui apresento algumas comparações feitas pelos autores em relação a tais métodos. Os círculos preenchidos representam locais protonados e os círculos vazios representam locais desprotonados, com a ordem de ácido carboxílico sendo 1, o nitrogênio da piperazina sendo 2 e o outro nitrogênio da piperazina sendo 3. As protonações dos estados de população mostrados para medições espectrofotométricas ou UV-métricas e pH-métricas ou potenciométricas de pH são simulações, calculadas usando valores de pKa microscópico derivados de RMN. A cetirizina tem 3 sítios tituláveis, mostrados em negrito. À esquerda, vemos 8 microestados e 12 pKas microscópicos da cetirizina. À direita, vemos a população relativa de microespécies no que diz respeito ao pH. E, potencialmente, todos os microestados podem ser resolvidos via RMN. Aqui é mostrada a titulação potenciométrica simulada e as respectivas populações macroscópicas. Para uma molécula poliprótica, somente os pKs macroscópicos podem ser medidos com titulação potenciométrica ou pH métrica. Microestados com diferentes cargas totais, relacionadas com o número de prótons, podem ser resolvidas, mas microestados com a mesma carga total são observados como uma população macroscópica. Aqui são mostradas as populações microscópicas simuladas pela titulação espectrofotométrica da cetirizina. Como apenas a protonação dos locais de titulação dentro de 4 átomos pesados do cromóforo UV pode causar uma mudança observável nos espectros de absorção,
Os microestados que diferem apenas pela protonação do ácido carboxílico distal não podem ser diferenciados. Além disso, as populações que se sobrepõem podem ou não ser resolvidas dependendo de quanto seus espectros de absorção na região UV diferem. Aqui é mostrada a tabela de resultados dos pKa's preditos por essa metodologia ilustrada anteriormente. E os autores ressaltam que somente as estruturas das moléculas SM07 e SM14, cujas estruturas estão mostradas à direita, foram caracterizados tiveram seus microestados caracterizados por RMN. Agora, apresentando parte das conclusões, os autores disseram que os dados experimentais coletados constituem um potencial conjunto de dados úteis para avaliação futura de pKa de pequenas moléculas, mesmo fora dos desafios do sample. E espera-se que esses dados também sejam úteis para os participantes do próximo desafio, que é sobre a predição da lipofilicidade de pequenas moléculas. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.